Olá, vamos começar mais uma edição do programa Tech Talk. Hoje vamos falar como os satélites são importantes na área de telecomunicações, quais são os desafios e tendências para o uso dessa tecnologia e quais os serviços que eles proporcionam. Nossos convidados são o vice-diretor do Inatel, professor Carlos Nazaré Mota Marins. Olá, professor, obrigada pela presença. Olá, eu agradeço. É um prazer sempre participar do programa. E o diretor de engenharia da Sky, Luiz Otávio Marquesetti. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, um prazer estar aqui, um prazer falar de satélite, que é uma paixão aí da minha vida. Vamos começar esse bate-papo contextualizando um pouco os telespectadores a respeito dos satélites. Professor Nazaré, para que serve um satélite? O satélite ele é uma estrutura quase invisível para a população em geral, porque a gente não consegue visualizar o satélite, mas ele proporciona vários aspectos de conectividade no mundo de telecomunicações que são fundamentais. Basicamente, o satélite é um repetidor de sinais que fica no espaço, que recebe sinais da Terra, processa esses sinais e retransmite novamente para uma posição terrestre. Com isso, permite a conexão de um ponto A com um ponto B ou de um ponto A com vários pontos sobre a superfície terrestre. E o mais interessante é que o satélite, como ele está bastante distante da superfície terrestre, ele pode estar em altitudes da ordem de 36 mil quilômetros, ele consegue ter uma visão muito ampla da área que ele deseja cobrir. E, portanto, você pode fazer o atendimento de um determinado serviço de forma continental, de forma intercontinental. E no caso do Brasil, que é um país bastante grande, é uma ferramenta de comunicação extremamente vantajosa e importante para todas as diferentes formas de comunicação que existem no país. Que tipo de serviços ele proporciona? Como ele é um repetidor de sinal e ele está no espaço, os fabricantes de satélite, a filosofia adotada para a construção de um satélite é a mais ampla possível. O satélite é um dispositivo que consegue retransmitir basicamente todo e qualquer tipo de sinal. Então ele pode ser utilizado desde conexão entre pontos para atendimento de serviços telefônicos, para televisão, que é uma área extremamente importante dentro do mercado de satélite, como também para comunicação de dados, que é uma vertente que está ganhando cada vez mais força. Então muitos dos usuários atualmente fazem acesso à internet e essa conexão é viabilizada por uma comunicação via satélite. Luiz, como funciona o mercado nessa área? Qual que é a relação entre as empresas que fornecem serviços e as empresas que utilizam os serviços dos satélites? Bom, esse mercado hoje, em termos das grandes frotas de satélites do mundo, são dominadas por algumas empresas que prestam serviços a outras várias empresas que têm o contato com o cliente final. Ou seja, algumas empresas são especializadas apenas em ter os satélites e alugar esse espaço no satélite ou esse serviço para outras empresas. Por exemplo, no caso da Sky, a gente utiliza um satélite da Intelsat, talvez a maior empresa do mercado nessa área, e nós utilizamos boa parte dos satélites dele para prestar serviço para os nossos clientes. No caso, como o professor falou, tem várias aplicações. No caso da Sky, a aplicação é sinais de TV, que nós distribuímos no Brasil para mais de 5 milhões de pessoas. Explique um pouco para a gente como que é a atuação da Sky nesse segmento. Bom, eu comecei a falar disso na pergunta anterior. A Sky está no Brasil desde 1996. E qual é o objetivo do serviço da Sky? É vender vários canais de TV para os nossos clientes. A gente sabe que existem diversos canais no mundo e seria impossível para alguém conseguir ver todos esses canais de uma maneira organizada. O que nós fazemos na Sky? A gente captura esses sinais de vários satélites, então aí é importante o satélite, o sinal que chega na Sky é um sinal que chega via satélite, de maneira geral, alguns são fibra, etc. E nós empacotamos isso dentro de um padrão, de uma qualidade, de uma codificação, de uma criptografia, porque o canal tem que ser seguro, né? E mandamos isso através de um satélite, que esse satélite que eu disse que é da Intelsat, nós temos uma parte desse satélite alugada para a Sky, e nós transmitimos todos esses mais de 200, eu diria 300 canais, mandamos para o nosso satélite, esse sinal volta para a Terra, apontado para essas pequenas antenas que estão espalhadas por todo o Brasil. Então a gente captura os sinais de vídeo via satélite, retransmite por um só satélite para facilitar com que o assinante final tenha
numa só antena, todos os sinais que ele deseja. E qualquer empresa pode utilizar os satélites? É preciso pagar alguma coisa para as empresas que têm esse equipamento? Então, isso é um ponto importante, né? Os satélites, como que funciona no mundo essa questão de licenciamento de satélite? Como o professor Nazaré falou, existem diferentes órbitas, diferentes altitudes que esses satélites estão, diferentes posições, e são milhares de satélites. Então tem que ter uma certa organização. Existe o ITU, ele de certa forma coordena isso de forma mundial, e cada país tem a sua agência. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, FCC, no caso do Brasil, Anatel. Essas agências se coordenam, todas regidas pelo ITU, e essas posições de satélites são distribuídas por países, e quem tiver interesse de operar um satélite, por exemplo, essa Intelsat que eu falei, existe a SE, existem várias empresas, elas vão lá e compram o direito temporário para utilizar uma posição. Então existe um investimento, você tem que pagar tanto internacionalmente. Quando você quer descer num determinado país, ou seja, você tem lá um satélite que atinge um continente inteiro, você quer utilizar serviços para um determinado país, você tem que pagar alguma coisa, um valor, que no caso do Brasil é bastante alto, pagar uma licença para poder utilizar o serviço naquele país. Ou seja, existe uma questão organizacional no mundo inteiro e uma questão comercial que cada agência cobra desse operador de satélite para descer, para poder capturar o sinal no país. Professor Nazaré, existe uma regulamentação no país para isso? Como ela funciona? Existe, como o Luiz comentou, existe primeiro uma regulamentação internacional. Então a União Internacional de Telecomunicações é um órgão ligado à Organização das Nações Unidas, que determina como utilizar, quais as frequências utilizar, e cada um dos países inicia a sua regulamentação baseada nessas normas internacionais. A partir daí, são criadas regras para uso, são criadas regras para exploração do serviço. O serviço tem que remunerar não só o governo, mas também algumas agências que existem dentro do âmbito de cada um dos países, né? Então, essa regulamentação existe. Eu queria até complementar, desculpa, professor, que essa questão dessa regulamentação é importante porque para que um satélite não interfira no outro. Os satélites estão muito próximos, as antenas em terra não são tão grandes, então se um satélite operar numa potência ou numa frequência não regulamentada, irá interferir no serviço do outro. Então é extremamente importante para que todos possam usufruir dessa capacidade, desse bem, de certa forma escasso pela quantidade de posições orbitais, tem que existir uma coordenação entre os governos, junto ao ITU, entre até os próprios usuários. Quando não existe um acordo, eles têm que se coordenar e diminuir as potências. O importante é que todos possam utilizar. Se você utilizar mal esse espectro, você acaba desperdiçando um recurso escasso que é o espectro de frequência. Continuamos daqui a pouco a nossa conversa sobre satélites. Não saia daí.